São 3 características sobre as espécies que você precisa saber para conseguir manter a biodiversidade de um local. Endemismo, hotspot e vulnerabilidade. Você sabe o que são e para que servem? Sou Ludmilla e o assunto de hoje é sobre como proteger essas espécies de acordo com as características das espécies e do ambiente em que elas estão inseridas. A primeira delas é a vulnerabilidade. Quando que uma espécie está vulnerável? Se uma espécie ela está num ambiente de alta vulnerabilidade ambiental ou alta vulnerabilidade natural, indica que essa espécie ela pode ser extinta daquele local se qualquer ação humana for realizada naquele local. Por exemplo, vamos imaginar um ambiente em que o homem queira inserir uma cultura de café. Só que esse ambiente ele possui determinadas características que o tornam vulnerável ambientalmente ou naturalmente. Isso quer dizer o quê? Que qualquer ação, qualquer modificação ali, a inserção de uma cultura de café, por exemplo, vai fazer com que aquela área seja altamente degradada. Ou seja, seja altamente modificada e não consiga se recuperar depois. Ela vai rapidamente perder os nutrientes do solo, vai ter muita erosão, a biodiversidade vai ser rapidamente perdida ali. Esse ambiente, portanto, ele tem uma alta vulnerabilidade. E as espécies que estão inseridas ali também. Então, as chances de ocorrer uma perda, uma extinção local de espécie é muito grande. Um ambiente de alta vulnerabilidade, qualquer ação humana vai fazer com que aquelas espécies que estejam naquele ambiente sejam facilmente extintas. Tamanha a importância disso que o homem mapeia essa vulnerabilidade. De acordo com as características naturais do ambiente, a gente consegue saber se esse ambiente ele consegue resistir às ações antrópicas, sem que todas as espécies ali sejam extintas. Mas uma característica importante da vulnerabilidade natural, ela é observada para o ambiente como ele está naquele momento. Um ambiente de cidade, por exemplo, onde tem várias casas, onde o solo é coberto, onde tem asfalto, não há muito o que fazer, não há muito o que se perder ali, não há espécies a se perder. Todo o ambiente já foi alterado e a biodiversidade foi extinta localmente. Então ele vai ter uma vulnerabilidade baixa. O homem não vai conseguir destruir a biodiversidade dali, alterar a biodiversidade ali, porque ela já foi alterada. Um exemplo é nesse mapa aqui. Percebam que as áreas de baixa vulnerabilidade, ou seja, aquelas que eu consigo implantar uma ação antrópica que não vai causar danos graves ao meio ambiente ou à biodiversidade, elas estão em azul. E as áreas de muita alta vulnerabilidade, ou seja, áreas que qualquer implantação de empreendimentos ou de ações antrópicas ali vai causar um efeito muito degradativo, elas estão em vermelho. Essas áreas em azul, áreas de vulnerabilidade natural muito baixa e baixa, elas indicam áreas que já foram modificadas, onde a biodiversidade já foi perdida. E as áreas com muito alta vulnerabilidade, as áreas em vermelho, elas indicam áreas que, além de terem uma biodiversidade remanescente, elas são áreas extremamente sensíveis. Qualquer ação antrópica ali vai causar um efeito muito degradativo. Nesse outro mapa aqui de um município com menos categorias, ou seja, aqui nós temos só vulnerabilidade alta, média e baixa, nós percebemos que as áreas de vulnerabilidade ambiental baixa são aquelas áreas onde nós temos casas, nós temos as ruas, as construções, são áreas que já foram degradadas, que não há muito mais a característica natural daquele ambiente. E quando vocês observarem essas áreas de vulnerabilidade ambiental alta, vocês verão ambientes que têm uma vegetação remanescente, em que há uma biodiversidade muito maior. E que, ao mesmo tempo, são áreas em que, se a gente implantar um empreendimento, nós teremos um grave efeito degradativo. Essas áreas de vulnerabilidade ambiental média, elas têm até um certo grau de vegetação, de biodiversidade, e são áreas um pouco mais resistentes às ações humanas. Que se a gente implantar algum determinado tipo de ação humana controlada, nós não vamos degradar tanto a biodiversidade. Uma outra característica da espécie, que seja fundamental para a gente entender e preservar essas espécies, a biodiversidade, é o endemismo, ou seja, se uma espécie é endêmica ou não. Uma espécie endêmica é um organismo que ocorre somente em determinado tipo de região. Essa região ela pode ser muito pequena, como por exemplo uma caverna, uma espécie que só está presente numa determinada caverna em determinado município do Brasil. Ou essa espécie ela pode ser, por exemplo, uma espécie endêmica do Brasil.
Nas cavernas, nós temos muitas espécies endêmicas. Eles podem ser ambientes completamente isolados das demais áreas. Então, as espécies vão se adaptando àquele ambiente ali e criam espécies únicas daquele ambiente. Nós temos espécies, por exemplo, que têm características muito interessantes, como aquelas espécies que têm ausência de pigmentos, porque cavernas são ambientes extremamente escuros. Então, não tem por que o organismo gastar energia com uma coloração que não vai aparecer no escuro. Mas também temos aquelas espécies que querem aparecer e que são selecionadas aquelas características que fazem brilhar no escuro, para espantar os predadores, avisando que são espécies perigosas. Para a gente saber se uma espécie é endêmica ou não, a gente precisa identificar qual que é a distribuição dessa espécie. O lobo-guará, por exemplo, ele é quase que uma espécie exclusiva do Brasil. Ele possui alguma distribuição ali na América do Sul, mas você não encontra, por exemplo, um lobo-guará na América do Norte. Naturalmente, você não encontra essa espécie na América do Norte. Então, ele é uma espécie endêmica da América do Sul, de alguns países da América do Sul. Já nós temos uma espécie de preguiça que ela é endêmica de algumas regiões do litoral do Brasil, de Salvador, de Vitória e do Rio de Janeiro. Isso faz com que a espécie ela tenha que ter uma atenção maior quando a gente está falando de biodiversidade. Então, o endemismo é uma característica importante, porque a partir do momento que uma espécie é endêmica de uma região pequena, isso faz com que a sua conservação seja mais importante. Porque se a gente alterar aquele ambiente, nós estaremos extinguindo a espécie, porque quando a gente tira os poucos locais que ela tem, ela vai ser extinta. Agora, quando uma espécie não é endêmica, quando é uma espécie amplamente distribuída, a gente pode modificar algumas áreas que ela vai ser extinta naqueles locais, mas não em todo o mundo. O ipê roxo, por exemplo, ele também possui uma certa distribuição que faz com que ele seja considerado endêmico. Esses pontinhos aí representam onde são encontradas essas espécies de ipê roxo. Uma outra característica importante para a gente conservar a biodiversidade é saber se a espécie se ela está inserida no hotspot. O que seria esse hotspot? Seria um local dentro do mundo onde tem uma grande diversidade, mas que seja um ambiente altamente ameaçado. É um ambiente que abriga um número maior de 1.500 do que 1.500 espécies endêmicas de plantas e que tenha perdido mais de 3/4 da sua vegetação original. Ou seja, um ambiente que, além de ter uma alta biodiversidade, ele esteja ameaçado, ou seja, o homem esteja alterando muito esse ambiente. Isso é para sinalizar, gente, aqueles ambientes que estão mais prioritários para a conservação, para a gente cuidar da biodiversidade. São ambientes que a gente vê que a gente está quase perdendo. Ambientes com alta biodiversidade a gente deve conservar, mas os hotspots, além de ter alta biodiversidade, ele está sendo altamente ameaçado. E aqui nós temos alguns sinalizados em marrom, tanto as linhas nos oceanos quanto as partes dentro dos continentes coloridas, indicam onde estão esses hotspots. Percebam que o Cerrado é um hotspot brasileiro. É um ambiente com uma alta biodiversidade, mas que está sendo muito ameaçado, especialmente pela agropecuária e pela construção de usinas hidrelétricas. Então, todos esses ambientes assinalados aí, eles são hotspots, são áreas de maior biodiversidade, que estão ameaçados e que necessitam de uma certa atenção para a gente não perder toda a biodiversidade que existe ali com a implantação de atividades antrópicas.